do quarto do alojamento. Tem essa vista incrível para nossa leitura de hoje. Choveu um pouco, então não dá pra gente fazer a leitura lá no jardim. E como a próxima sessão vai demorar um pouquinho, então a gente tem um tempinho para fazer a nossa leitura de hoje. Então, vamos começar com uma oração, como sempre. Amado Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez e sempre por garantir que nesses últimos dias tivéssemos essa obra tão maravilhosa em nossas mãos, disponível a todas as pessoas que têm o desejo de lê-la. Pedimos, Senhor, que a companhia do Seu Espírito esteja sempre presente, para que a cada leitura a gente possa realmente deixar com que todo o conhecimento entre dentro de nossas cabeças, de nossos corações, e realmente possamos fortalecer nosso testemunho. É o que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente continua com o capítulo 20. O Senhor revela seus propósitos a Israel. Israel foi escolhida na fornalha da aflição e deve sair da Babilônia. Comparar com Isaías 48, aproximadamente 588 a 570 anos de Cristo. Escuta e ouve isto, ó casa de Jacó, que é chamada pelo nome de Israel, que saiu das águas de Judá, ou seja, das águas do batismo, que jura pelo nome do Senhor e que faz menção do Deus de Israel, contudo não jura nem em verdade nem em retidão. Não obstante, toma o nome da cidade santa, mas não se apoia no Deus de Israel, que é o Senhor dos exércitos. Sim, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eis que anunciei as primeiras coisas desde o princípio, e elas saíram de minha boca, e mostrei-as apressuradamente. E assim o fiz por saber que és obstinado, que tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. E desde o início tenho-te declarado, antes que acontecessem, eu tas mostrei. E mostrei-as por temor do que viesses a dizer. Meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição ordenou-as. Viste e ouviste tudo isso, e não o anunciarás? E que desde agora te tenho mostrado coisas novas, sim, coisas ocultas, e não as sábias. Elas são criadas agora, e não desde o princípio, nem antes do dia em que a ouviste te foram declaradas, para que não dissesses, eis que eu as sabia. Sim, não ouviste, sim, não conheceste, sim, tão pouco desde aquela época que foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que agirias muito perfidamente e que foste chamado de transgressor desde o ventre. Não obstante, por causa do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa do meu louvor, conter-me-ei para não te destruir. Pois eis que te purifiquei e te escolhi na fornalha da aflição. Por minha causa, sim, por minha própria causa farei isso, pois não permitirei que o meu nome seja profanado e não darei a minha glória a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó e Israel, a quem chamei, pois eu sou ele, eu sou o primeiro e eu sou também o último. A minha mão fundou também a terra, e a minha mão direita mediu os céus, chamou-os e juntamente aparecem. Reuni-vos todos e escutai. Quem dentre eles declarou-lhes essas coisas? O Senhor o amou, sim, e cumprirá a sua palavra, a qual declarou por meio deles, e executará a sua vontade em Babilônia, e o seu braço cairá sobre os caldeus. Diz também o Senhor, Senhor, sim, eu falei, sim, eu chamei para anunciar, eu o trouxe, e ele fará próspero o seu caminho. Achegai-vos a mim. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que foi anunciado. Eu falei, e o Senhor Deus e o seu Espírito enviaram-me. E assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu o enviei. O Senhor teu Deus que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho que deve seguir, fez essas coisas. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz teria sido como um rio, e a tua retidão como as ondas do mar. A tua semente também teria sido como a areia, os frutos das tuas entranhas como o seu cascalho. O seu nome não teria sido apagado nem eliminado da minha presença. Deixai Babilônia, fugi dos caldeus, e anunciai com voz de júbilo, proclamai isto, falai até aos confins da terra, dizei, o Senhor redimiu Jacó, seu servo. E eles não tiveram sede, ele os conduziu através dos desertos. Fez-lhes jorrar água da rocha, fendeu também a rocha, e as águas jorraram. E apesar de haver feito tudo isso, e ainda mais,
não há paz para os iníquos, diz o Senhor. Vamos lá, capítulo 21. O Messias será uma luz para os gentios e libertará os prisioneiros. Israel será reunida com poder nos últimos dias. Reis serão seus aios. Comparar com Isaías 49, aproximadamente 588 a 570 anos antes de Cristo. E outra vez escutai, ó vós, casa de Israel, todos vós que fostes separados e expulsos por causa da iniquidade dos pastores de meu povo. Sim, todos vós que estáis separados, que estáis dispersos no estrangeiro, que sois de meu povo, ó casa de Israel, escutai-me, ó ilhas, e dai ouvidos, ó povos longínquos. O Senhor chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção ao meu nome. E ele fez minha boca como uma espada afiada, escondeu-me na sombra da sua mão, e fez-me como uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava, e disse-me, tu és meu servo, ó Israel, em que serei glorificado. Eu disse, trabalhei em vão, despedi a minha força em vão, e sem proveito. Certamente o meu julgamento está com o Senhor, e o meu trabalho com o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para trazer-lhe novamente Jacó. Mesmo que Israel não esteja reunido, serei glorificado perante os olhos do Senhor, e o meu Deus será a minha força. E ele disse, pouco é que sejas o meu servo para levantar as tribos de Jacó e restaurar os preservados de Israel. E dar-te-ei também por luz aos gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele a quem os homens desprezam, a quem as nações abominam, ao servo de governantes, por causa do Senhor que é fiel. Reis verão e levantar-se-ão, príncipes também adorarão. Assim diz o Senhor, na ocasião propícia vos ouvi, ó ilhas do mar, e no dia da salvação vos ajudei, e eu vos preservarei, e dar-vos-ei meu servo por convênio do povo, para estabelecer a terra, e para fazer herdar as desoladas herdades. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão na escuridão, mostrai-vos. Eles serão alimentados nos caminhos, e os seus pastos serão em todos os lugares altos. Não terão fome nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirão, pois aquele que tem misericórdia deles os conduzirá, sim, junto aos mananciais das águas guiá-los-á. E farei de todas as minhas montanhas um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. E então, ó casa de Israel, eis que estes virão de longe, e eis que este do norte e do ocidente, e este da terra de Sinim. Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, pois estabelecer-se-ão os pés dos que estão no oriente. Cantai, ó montanhas, pois eles não mais serão feridos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos compadecer-se-á. Mas eis que Sião disse, ó Senhor, abandonou-me, e o meu Senhor esqueceu de mim. Ele, porém, mostrará que não é assim. Pois pode uma mulher se esquecer tanto do filho que está amamentando, que não sinta compaixão do filho do seu ventre? Sim, pode esquecer eu, porém não te esquecerei, ó casa de Israel. Eis que tenho gravada nas palmas de minhas mãos os teus muros, estão continuamente diante de mim. Teus filhos precipitar-se-ão contra os teus destruidores, e os que te assolaram fugirão de ti. Alça os teus olhos ao redor, todos estes se ajuntam e virão a ti. E como vivo, diz o Senhor, de todos eles te vestirás, como com um adorno, e te cingirás deles como uma noiva. Porque os teus desertos e os teus lugares solitários e a terra da tua destruição serão ainda agora bem pequenos por causa dos habitantes, e os que te tragaram estarão longe. Os filhos que tiveres, depois de haveres perdido o primeiro, dirão novamente aos teus ouvidos, o lugar é muito estreito para mim, dá-me lugar para habitar. Dirás, pois, no teu coração, quem me concebeu este, sabendo que eu havia perdido os meus filhos e que estou solitária, cativa e errante de um para o outro? E quem criou estes? Eis que fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios e levantarei o meu estandarte para o povo, e eles trarão os teus filhos nos seus braços, e as tuas filhas serão carregadas nos seus ombros, e reis serão os teus aios, e suas rainhas serão as tuas amas, e inclinar-se-ão diante de ti com o rosto para o solo, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, pois não serão envergonhados os que confiam em mim. Tirar-se-á, pois, a presa dos fortes, ou libertar-se-ão os cativos legítimos? Assim diz, porém, o Senhor.
Até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será liberta, porque contenderei com os que contenderem contigo, e salvarei os teus filhos. Alimentarei os teus opressores com a sua própria carne, serão embriagados com o seu próprio sangue, como se fosse vinho doce, e toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 22, vamos lá. Israel será disperso sobre toda a face da terra. Os gentios cuidarão de Israel e alimentá-lo-ão com o evangelho nos últimos dias. Israel será coligado e salvo, e os iníquos queimarão como restolho. O reino do diabo será destruído e Satanás será amarrado. Aproximadamente 588 a 570 anos antes de Cristo. Tudo isso foi registrado, escrito. E então aconteceu que depois de haver eu, Nefe, lido estas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, meus irmãos vieram a mim e perguntaram-me: o que significam essas coisas que haveis lido? Deverão ser compreendidas conforme as coisas espirituais que acontecem segundo o espírito e não a carne? E eu, Nefe, disse-lhes: eis que elas foram manifestadas ao profeta pela voz do Espírito, porque pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas que acontecerão aos filhos dos homens segundo a carne. Portanto, as coisas que li são relativas tanto às coisas terrenas como às espirituais, pois parece que a casa de Israel mais cedo ou mais tarde será dispersa sobre toda a face da terra, e também entre todas as nações. E eis que existem muitos que já são desconhecidos daqueles que estão em Jerusalém. Sim, a maior parte de todas as tribos foi levada embora, e estão dispersas aqui e ali, pelas ilhas do mar, e nenhum de nós sabe onde estão, salvo que foram levadas. E desde que foram levadas, essas coisas foram profetizadas a respeito delas, e também a respeito de todos os que de agora em diante forem dispersos e confundidos por causa do santo Israel, porque endureceram o coração contra ele. Serão, portanto, dispersos por todas as nações e odiados por todos os homens. Não obstante, depois de haverem sido alimentados pelos gentios e de o Senhor ter estendido a mão sobre os gentios, pondo-os como estandarte, e de seus filhos terem sido carregados em seus braços, e suas filhas terem sido carregadas sobre seus ombros, eis que essas coisas de que se fala são literais, pois assim são os convênios do Senhor com os nossos pais. E isso se refere a nós, nos dias vindouros, e também a todos os nossos irmãos que são da casa de Israel. E significa que tempo virá em que, depois de toda a casa de Israel haver sido desperta e confundida, o Senhor Deus levantará entre os gentios uma nação poderosa, sim, sobre a face desta terra, e nossos descendentes serão por eles dispersos. E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, o Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para nossos descendentes. É como se fossem, portanto, alimentados pelos gentios e carregados em seus braços e sobre seus ombros. E será também de valor para os gentios, e não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel, porque dará a conhecer os convênios do Pai dos céus com Abraão, quando disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E agora, meus irmãos, quero que saibais que todas as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a menos que ele desnude o braço aos olhos das nações. O Senhor seu Deus, portanto, desnudará o braço aos olhos de todas as nações ao fazer chegar seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. Ele, portanto, tornará a tirá-los do cativeiro e serão reunidos nas terras de sua herança, e serão tirados da obscuridade das trevas, e saberão que o Senhor é seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. E o sangue daquela grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, entornar-se-á sobre as suas cabeças, porque lutarão entre si, e a espada de suas mãos cairá sobre as suas cabeças, e embriagar-se-ão com o próprio sangue. E todas as nações que te fizerem guerra, ó casa de Israel, voltar-se-ão umas contra as outras, e cairão no abismo que abriram para apanhar na armadilha o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos, e aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim, aquela grande e abominável igreja cairá por terra, e grande será a sua queda. Pois eis que diz o profeta: aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens, pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam iniquidade serão como restolho, e dia virá em que serão queimados, pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, e os justos tenham de ser preservados com a destruição dos seus iníquos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o profeta: eles serão salvos, ainda que seja por fogo.
Eis que vos digo, meus irmãos, que essas coisas acontecerão brevemente, sim, haverá sangue e fogo e vapores de fumaça, e é preciso que seja da face da terra, e é preciso que seja na face desta terra, e isso acontecerá aos homens de acordo com a carne, se eles endurecerem o coração contra os santos de Israel. Porque eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutaram contra Sião. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: O Senhor vosso Deus, levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-los-ei em tudo o que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. E agora, Eunefe, declaro-vos que este profeta de que Moisés falou era o santo de Israel. Ele, portanto, julgará com retidão, e os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que será restabelecido entre os filhos dos homens. Reino esse que é estabelecido entre os que estão na carne, pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que foram estabelecidas para obter riquezas, e todas aquelas que foram estabelecidas para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aquelas que procuram a concupiscência da carne e as coisas do mundo, e praticam toda sorte de iniquidade, sim, enfim, todas aquelas que pertencem ao reino do diabo são as que devem temer, e tremer e estremecer. Estas são as que serão abatidas até o pó, estas são as que serão consumidas como restolho, e isto de acordo com a palavra do profeta. E rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro. E o santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. E ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no, e haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. E por causa da retidão do seu povo, Satanás não tem poder. Portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vivem em retidão, e o santo de Israel reina. E eis que agora, Eunefe, digo-vos, todas essas coisas acontecerão de acordo com a carne. Mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no santo de Israel caso se arrependam. E agora Eunefe termino, porque não me atrevo a falar mais sobre essas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas na placa de latão. E elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e ensiná-las. Portanto, se for desobedientes aos mandamentos e perseverardes até o fim, sereis salvos no último dia. E assim é. Amém. Nossa, quão importante foi tudo isso que Nefe escreveu, né? E todas as coisas que ele também voltou a ensinar para os irmãos, né? Assim como Nefe, a gente também tem que voltar ali e ler. Olha só que bênção. Até eu agora lendo fui ficando maravilhada de novo. De tantos versículos falarem que os justos não precisam temer. Que os justos podem ficar em paz, porque eles não serão confundidos, né? Não serão confundidos. Então, é fazer a nossa parte, né, irmãos? É fazer a nossa parte. É cumprir os mandamentos. É ouvir as palavras do Senhor. Para que não sejamos confundidos, né? E vamos então encerrar a leitura de hoje para eu ir para a sessão da noite, trabalhar mais um pouquinho por nossos antepassados, fortalecer meu testemunho. Gente, que bênção, que bênção, que bênção que eu tô vivendo essa semana. Amado Deus, Senhor, somos gratos por mais uma leitura do livro de Mórmon. Somos gratos, Senhor, por estarmos nesses últimos dias, nessa última dispensação, sabendo que a volta do Salvador Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Pedimos, Senhor, novamente e sempre a companhia do Seu Espírito, que possamos sempre buscar o Senhor nas nossas decisões. São essas coisas que nós pedimos e agradecemos. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima leitura!